Olá, meus amigos. Bem, na aula de hoje nós vamos estudar geometria plana, né? Vamos relembrar os principais conceitos aí que o Enem gosta de abordar. É importante que você, quando for estudar geometria plana para o Enem, comece desde lá da parte básica, né? Dos ângulos, transformações de ângulos, como é que se faz para transformar de horas para minutos, de minutos para segundos, de horas para segundos, tudo isso é importante. Outro ponto importante para você estudar são os triângulos e os quadriláteros. São dois assuntos bastante abordados na prova do Enem, né? As suas propriedades e características. Bem, é importante que você saiba também trabalhar com as relações métricas no triângulo retângulo, principalmente o Teorema de Pitágoras. A prova do Enem adora abordar o Teorema de Pitágoras, usar o Teorema de Pitágoras para resolver algumas questões de geometria plana. Bem, e o ponto principal da prova do Enem, na parte de geometria plana, é o que diz respeito à parte de áreas, que fica para uma segunda aula, e à parte de semelhança de triângulos. O que são dois triângulos semelhantes? Bem, dois triângulos são ditos semelhantes quando os seus ângulos forem congruentes, os seus ângulos tiverem as mesmas medidas. E a consequência disso é que os seus lados vão ser proporcionais. Você vai montar uma proporção entre os lados desses triângulos. Para quem esqueceu, uma proporção é a igualdade entre duas razões, a igualdade entre duas frações. Olha esse modelo de questão que eu separei para vocês, muito parecido com o que pode vir cair para você na prova do Enem. A questão diz o seguinte, no último sábado, 27 de abril de 2013, o estádio de futebol do Maracanã foi reaberto, depois de um longo período de obras. A partida de abertura foi disputada entre os amigos de Bebeto e os amigos de Ronaldo. Apesar da beleza do estádio, um grande congestionamento de veículos formou-se do lado de fora e mostrou-se um grande problema que o Rio de Janeiro enfrentará em dias de jogos. Como o tráfego era intenso, não foi possível ao funcionário da companhia de trânsito medir a largura de um certo trecho da Avenida Maracanã, cujos meio-fios são retas paralelas. Utilizando da figura abaixo, cedida pelo engenheiro de trânsito, foi possível verificar que a largura da Avenida Maracanã era de quantos metros, galera? Bem, esse método de cálculo de distâncias muito grandes, sem você precisar ir lá com uma fita ou com uma trena medir, já é usado há muito tempo pelos povos antigos. Os egípcios já faziam isso com um pedaço de vareta para medir a altura das pirâmides, para medir a distância entre duas margens de rio, só usando esse conceito de semelhança de triângulos. Bem, como é que você pode medir a largura entre a Avenida Maracanã e entre as duas margens da Avenida Maracanã sem precisar atravessar a rua e correr o risco de ser atropelado? Bem, primeiramente você tem que ver se os triângulos são semelhantes. Bem, para isso os ângulos têm que ser congruentes. Vamos lá, aqui eu tenho dois ângulos marcados de azuis que são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm as mesmas medidas. Aqui eu vou ter dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. E a consequência disso é que se eu tenho dois ângulos iguais em dois triângulos, o terceiro ângulo também vai ter que ser igual, uma vez que a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Então, a soma desses três ângulos vai ter que dar 180. 90 mais o de azul mais o de verde vai ter que dar 180. A mesma coisa aqui no outro triângulo. 90 mais o de azul vai ter que faltar o de verde para poder completar 180 graus no triângulo. Como é que você vai montar a proporção? É a partir dos ângulos do triângulo. No primeiro triângulo ali, naquele triângulo maior, qual é o lado oposto ao ângulo azul? O lado oposto ao ângulo azul é o lado X. No triângulo menor, o lado oposto ao ângulo azul vale 4 metros. Então você vai escrever que X está para 4 metros. Bem, já o lado oposto a verde no triângulo maior vale 16 metros. E o lado oposto a verde no triângulo menor vale 5 metros. Então você vai colocar assim como 16 está para 5. Então, x está para 4, assim como 16 está para 5. Agora é só você multiplicar cruzado. Isso vai ficar 5x é igual a 64. Consequentemente, 5x igual a 64, x vai ser igual a 12,8 metros. Essa vai ser a largura das duas margens da Avenida Maracanã. Portanto, o gabarito da questão é letra C.